Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com você sobre como se formam os transtornos de personalidade. Talvez você já tenha visto pessoas com comportamentos muito estranhos, muito extremos, com uma alta instabilidade emocional e você não entende como aquela pessoa funciona daquele modo. Hoje eu quero te falar como se formam esses comportamentos disfuncionais. De onde vem aquele comportamento tão bizarro, tão estranho, que soa de certo modo até assustador diante de algumas situações. Por isso, eu quero fazer um apelo a você neste momento, antes de começar de fato a minha fala sobre a formação desses transtornos. Toda vez que você ver alguém com um comportamento que parece extremo ou até mesmo disfuncional, pense que por trás deste comportamento existe um ser humano e que provavelmente este ser humano passou por uma dose importante de sofrimento, de negligência, de abuso, até mesmo de maus tratos físicos ou até mesmo abuso sexual, que fez com que essa pessoa se tornasse, se formasse e entendesse talvez que essas estratégias de comportamento fossem as melhores, as mais adaptativas para aquilo que ela viveu. Portanto, agora eu quero te falar de alguns transtornos de personalidade e te explicar cada um deles, como que acontece, como a ciência mostra que eles são formados. Lembrando aqui a você que a personalidade tem formação em duas grandes partes. A primeira delas é uma questão temperamental. Esse aspecto temperamental da personalidade tem a ver com questões biológicas, inatas, genéticas. Tem a ver com aquilo que te constitui a partir de uma biologia, mas grande parte da nossa personalidade é formada por aquilo que nós chamamos de caráter. São as características que nós formamos a partir das nossas experiências de vida. E aqui entram as experiências que muitas vezes moldam os transtornos de personalidade. Quando falamos em transtorno de personalidade, nos referimos a algo que saiu fora do que nós consideramos normal e adequado para aquela cultura. Não é necessariamente algo que se desviou um pouquinho, é realmente um desvio que causa disfuncionalidade, sofrimento e prejuízo importante para a vida do indivíduo, ainda que ele não tenha e não perceba e não tenha a consciência clara desse prejuízo. Ambientes extremos exigem estratégias extremas. Essa é uma frase muito marcante que um professor meu de pós-graduação falou numa aula que eu tive. Ele estava explicando por que o ambiente pode ser altamente reforçador e influenciador da formação de um transtorno de personalidade. Diante de situações extremas, aquela pessoa acaba adotando, ainda que criança, estratégias extremas para conseguir viver e se adaptar àquele ambiente hostil. Então vamos lá, eu quero te falar da primeira classe de transtornos de personalidade e te explicar um pouco a formação deles. A primeira classe de pessoas que eu quero falar para você aqui são as pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial ou psicopatas. Essas duas classes têm características muito semelhantes, apesar de que muitas vezes um psicopata pode não ter exatamente características antissociais. Isso porque quando falamos de antissocial, falamos de alguém que quebra regras. Falamos de alguém que não cumpre regras e não acredita nelas. Às vezes o psicopata, ele pode até cumprir regras, até como uma forma de conseguir manipular e alcançar os seus objetivos. Mas em via de regra, os dois têm características muito semelhantes e a literatura, em alguns momentos, fala dos dois como um só. Por isso agora eu quero te falar características que são semelhantes a essas duas classes de pessoas. Vale você entender que é importante você saber as características de cada transtorno para depois entender a formação deles. Como que se formou um psicopata ou até mesmo um antissocial? Psicopatas e antissociais são predadores sociais, altamente competidores. O que eles podem explorar do grupo ou de alguém, eles o farão a benefício próprio, sempre com a intenção de tirar uma vantagem, de se sair bem diante das situações. Realmente são incapazes de estabelecer relações onde envolvam uma reciprocidade, uma capacidade de empatia. Talvez essa seja a característica mais marcante dos psicopatas e antissociais, a falta de empatia. E aqui nós podemos abrir um leque
Para aquela pessoa que talvez minimamente vai ter uma capacidade de perceber o outro e suas emoções, até aquele psicopata extremamente frio, que é incapaz de fato de reconhecer e sentir o que o outro sente. A ideia dos psicopatas e antissociais é que o mundo beira sobre duas classes de pessoas: os trouxas e os espertos. Os espertos são aqueles que conseguem sempre tirar vantagem e, de algum modo, eles são mais bem reconhecidos e valorizados na sociedade. Grande parte dos psicopatas veem a maioria das pessoas como trouxas, como idiotas, como pessoas bobas diante da forma como lidam e vivem a vida. São altamente sedutores e manipuladores. E muitas vezes, quando perguntados sobre seus atos de violência, não consideram esses atos como feitos maldosos, não conseguem reconhecer de fato a maldade que há em si. A resposta de medo dos psicopatas é diminuída, é abaixo da média da população. O que quer dizer que se o psicopata vê uma cena muito assustadora ou algo que a maioria das pessoas ficaria com muito medo, muito amedrontadas, o psicopata provavelmente não vai sentir essa mobilização emocional. Existem duas influências importantes do ambiente para a formação deste transtorno de personalidade. A primeira delas é a influência de um lar de alto nível de maus tratos e desamparo. Um lar onde esta criança acabou vivenciando por longo tempo situações onde colocaram ela numa condição de desamparo bastante elevada. Também lares com alta competitividade são muito propensos ao desenvolvimento de psicopatias. Lembrando aqui que não existe um gene específico para a psicopatia, mas existem traços que podem sim contribuir para o desenvolvimento do transtorno, como é o caso dessa baixa na atividade do medo. Também um baixo controle de impulso diante das situações que também percebemos na questão do cérebro. E também uma baixa comunicação com os lobos frontais, que fazem e caracterizam essa capacidade de empatia e de colocar-se no lugar do outro, percebendo e acolhendo as emoções do outro. Vamos entender agora o que o transtorno de personalidade narcisista e histriônico tem em comum e também como se formam estes padrões de personalidade. Essa classe de pessoas depende muito da aprovação social. São altamente arrogantes e externamente parecem muito autoconfiantes, mas têm dificuldade extrema de estabelecer relações duradouras, justamente pela dificuldade de empatia e pelo excessivo foco em si mesmo. A origem desses transtornos normalmente tem a ver com uma palavra: solidão. Essas pessoas foram normalmente crianças muito solitárias, crianças que normalmente foram abandonadas no seu desenvolvimento e que buscaram ter algum reforçador social através do status, através de um comportamento bastante manipulador e até mesmo sedutor a partir da externalidade, a partir da aparência física. Por isso, a externalidade e a superficialidade acabaram sendo um reforçador do próprio ego dessas pessoas. Por não terem de fato uma autoestima consolidada e reconhecida por aquilo que realmente eram, passaram a buscar externamente esse reforçador. Essas crianças provavelmente foram privadas de intimidade verdadeira. Não tiveram relações genuínas com seus pais e cuidadores. E provavelmente vieram de uma família de status, de uma família que muitas vezes acabou reconhecendo e valorizando este aspecto como algo de muito valor. E como se formam pessoas com transtorno de personalidade borderline? Crianças que advêm de um lar de negligência, muitas vezes de abuso sexual ou físico, onde de algum modo as emoções dessa criança não foram validadas. Ela precisou então adotar estratégias extremas para chamar a atenção. Se não fosse desse modo, muitas vezes elas não conseguiriam ser percebidas pelo ambiente. Devido a essa desregulação emocional, essas crianças acabam muitas vezes tendo atitudes extremas e uma fragilidade emocional importante,
o que faz com que elas venham a desenvolver outros traumas durante a vida, venham muitas vezes a se colocar em situações de risco e até mesmo se relacionar com pessoas que vão abusar ainda mais delas, como pessoas com personalidade antissocial, pessoas com transtorno de personalidade paranoide, que têm um comportamento de desconfiança contínuo com relação aos outros e à intencionalidade deles, tem na formação do transtorno abuso físico importante e manipulações na infância, o que fez com que essa criança desenvolvesse a crença de que não poderia confiar em ninguém e que de fato as pessoas não são confiáveis. Pessoas com este transtorno de personalidade buscam todo o tempo ter 100% de certeza para confiar em alguém, o que dificilmente conseguimos obter nas relações interpessoais, o que faz com que a pessoa com transtorno de personalidade paranoide se afaste socialmente, seja uma pessoa muitas vezes mais reclusa, com poucas relações sociais. Pessoas com transtornos depressivos e até mesmo transtorno obsessivo-compulsivo normalmente vêm de lares com pais hipercríticos, pais sem paciência ou até mesmo um lar onde esta criança se sentiu muito solitária. Normalmente um lar com fortes valores e convicções morais rígidas, onde há um super controle sobre essa criança, onde essa criança não pode expressar de forma genuína e autêntica as suas emoções. Normalmente, este adulto, quando cresce, torna-se uma pessoa bastante rígida, com dificuldade de perceber os sinais sociais, dificuldade de perceber o outro, já que ela também não foi percebida nas suas emoções. Torna-se muitas vezes rígida com ela mesma e com os outros, leva-se demais a sério e acaba não sendo uma pessoa flexível e autêntica. Lembrando aqui que todos nós podemos ter alguma característica de algum transtorno de personalidade, mas o que vai fazer de fato fechar um diagnóstico é a disfuncionalidade disso, o prejuízo nas relações desse indivíduo, na sua qualidade de vida, no seu modo de ser. Isso vai fazer também com que as pessoas ao seu redor acabem percebendo essa disfuncionalidade. Diante de todo esse cenário, eu quero falar uma última coisa a você sobre como esses transtornos de personalidade podem ser tratados ou até mesmo curados. A ciência já colocou a espiritualidade como um dos pilares importantes para o bem-estar. E a própria prática da espiritualidade, a ciência já comprova modificações importantes no cérebro das pessoas. Quando você pratica a espiritualidade, quando você é um praticante da espiritualidade, tendo crenças específicas sobre algo, tendo um sentido e um propósito de vida, áreas do seu cérebro responsáveis pela capacidade de empatia, pela autocompaixão e pelo próprio altruísmo são ativadas. Por isso, independente do que você tiver, se você tem algum transtorno de personalidade, eu estou aqui para te dizer que há uma saída, há um tratamento. Na verdade, existe um tratamento amplo e completo para os transtornos de personalidade. Mas a ciência traz agora esse novo dado, que a privação da espiritualidade gera doença. E que sem a prática da espiritualidade é muito difícil nós conseguirmos manter uma satisfação com a vida. Por isso eu te convido, não deixe de assistir outros vídeos que eu tenho aqui sobre o tema da espiritualidade, te trazendo uma mensagem de Deus ao teu coração. E se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhar com pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo e te inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.